Queridos irmãos e queridas irmãs, que Jesus abençoe a todos nós e que a sua paz possa envolver os nossos corações. Hoje, no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar a lição do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e os itens 12 a 16 que são a continuação de O Duelo, né? Antes, porém, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, que nos abençoe, nos ajude, nos inspire, para que o nosso estudo de hoje possa ser proveitoso para todos nós, que possamos retirar desse estudo algumas coisas importantes que possam nos ajudar a seguir com a nossa caminhada. Que a paz do Senhor nos envolva hoje sempre, graças a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos iniciar com a lição, o item número 12, que nos diz o seguinte: o duelo, em certos casos, pode ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é incontestavelmente, assim como o suicídio, uma prova de covardia moral. O suicida não tem coragem de enfrentar os reveses da vida, o duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas, né? Então nós vemos aqui que essa questão de duelo era uma coisa muito séria, apesar de hoje, modernamente, não existirem esses duelos tradicionais, já como antigamente, mas ainda existem muitos problemas aí que podem ser comparados a duelos, né? Mas vamos tentar analisar a questão da lição de hoje, né? O duelista, ele não tem coragem de suportar uma ofensa, às vezes até nem tão grave, mas por uma questão de um orgulho muito grande, ele quer que essa ofensa, essa injúria seja reparada, e marca-se então esse famigerado duelo, né? Ora, para o duelista habilidoso, isso é, na realidade, um assassinato, porque ele, sendo mais habilidoso do que o outro, digamos assim, ele tem quase a certeza de que vai ganhar, então vai assassinar o seu adversário. Já o que tem menos habilidade, também, sabendo que tem menos habilidade, ele sabe que a probabilidade dele ser morto é muito grande. Então, ele não deixa de ser um suicida, porque ele poderia perfeitamente refletir antes do duelo e desistir dessa loucura, né? Porque há tempo de desistir. Mas, infelizmente, o seu orgulho desmedido não o deixa recuar e ele prefere correr esse risco, né? Então, essa questão do suicídio e do duelista que assassina são questões muito sérias, né? Como diz aqui a lição, são a prova de uma covardia moral. Então, vamos nos reportar aqui as palavras de Jesus, que diz o seguinte: Cristo não vos disse que é uma demonstração de maior honra e coragem o ato de oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita, do que em vingar uma injúria? Então é aquela questão de
reflete muito mais coragem aquele que suporta uma ofensa, uma injúria, uma agressão e não revida, não reage. Ele é muito mais coragem porque ele sabe que vai receber das pessoas uma crítica de que é covarde, não reage, deixou-se ofender pelo outro, né? Mas aquele que tem a sua cabeça no lugar, aquele que sabe que a vida é preciosa e aquele que conhece as lições que Jesus nos trouxe, então esse sabe que é muito mais corajoso aceitar, receber uma ofensa do que em reagir a esse tipo de coisa, né? Como diz aqui, é uma demonstração de maior coragem, né? A questão de não reagir às provocações, né? E ainda tem mais uma outra declaração de Jesus que ele diz: Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras, disse o seguinte: recoloca a tua espada na bainha, porque aquele que matar com a espada morrerá pela espada. Essa declaração aqui de Jesus é muito importante. Ela está nos mostrando aqui a lei de causa e efeito. Se a gente, aquele que mata quem quer que seja, ele, como disse o Cristo, se mataste a espada, morrerás pela a espada também, né? Então, se nós matarmos alguém, vamos futuramente, digamos, ter que passar por uma situação complicada e receber na mesma moeda, né? Então, aqui Jesus já está mostrando a lei de causa e efeito, né? Aí tem aqui uma maneira de nós também fazer uma reflexão de quando diz que Jesus não condenou o duelo para sempre. De fato, meus filhos, o que é então essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguinário e colérico, que diante da primeira ofensa reage bradando? Onde, pois, está a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Que ele trema, porque no fundo da sua consciência uma voz sempre lhe perguntará: Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? E ele responderá: foi necessário o sangue para salvar a minha honra. Mas a consciência retrucará: tu quiseste salvar a honra diante dos homens, por alguns instantes que te restam para viver sobre a terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco! Quanto sangue então Cristo vos pediria por todos os ultrajes que recebeu? Não somente o haveis ferido com espinhos e a lança, e não somente o haveis colocado na cruz infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, ele pôde ouvir as zombarias que lhe foram dirigidas. Então aqui é uma advertência, é um alerta, né? Já pensou se Jesus fosse querer que nós reparássemos todo o mal que fizemos contra ele, que levamos ele a ser pregado na cruz? Então, quanta coisa Jesus teria que exigir de nós, hein? E nós, por uma bobagem qualquer, reagimos com violência, queremos vingança, queremos duelar com o nosso ofensor, né? E sendo que Jesus, depois de tudo isso, ainda na cruz, ainda se dirigiu a Deus, nosso Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então essa é a grandeza de Jesus, e é a grandeza que ele espera também de nós,
com relação àqueles que nos ofenderem ou nos maltratarem, né? Mais adiante, então, nós vamos ter o seguinte, vamos ter uma coisa interessante, que é o julgamento de Deus, né? O item 13, ele diz assim: o duelo, assim como o que antigamente se denominava julgamento de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. O que diríeis, entretanto, se visseis os dois antagonistas serem mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para decidir sua pendência e a razão ser dada ao que melhor sofresse a sua prova? Isso aqui é uma coisa séria, né? Aliás, no rodapé aqui tem até a explicação julgamento de Deus. Vamos ver. Julgamento de Deus. Eram assim chamadas as provas extraordinárias às quais se recorria, quando faltavam as provas materiais, para comprovar a inocência ou a culpabilidade de um acusado. Tais provas consistiam em se mergulhar o braço em uma vasilha com água fervente ou em pegar com a mão uma barra de ferro em brasa, ou ainda ficar com os braços elevados em cruz. Aquele que permanecesse mais tempo nessa posição ganhava a causa e era considerado inocente. Olha que coisa bárbara, né? Então, quando nos julgamentos, né, quando não se tinham provas concludentes, né, provas materiais, para se poder julgar quem era o culpado, quem era o inocente, então usava-se esse julgamento, o chamado julgamento de Deus, né, que era uma coisa bárbara, né? Você mergulhar o braço numa água fervendo ou pegar um ferro em brasa, né? Coisa terrível, né? Então, tudo isso são coisas, digamos assim, que têm a sua origem nesse orgulho, nessa vaidade muito forte das criaturas, né? Que não sabem relevar as circunstâncias, não sabem perdoar, não sabem ter um pouco de humildade, enfim, de serem mais fraternos, né? Então leva-se tudo na base do ferro e fogo, né? Então, nós temos aqui na nossa doutrina espírita um manancial de exemplos e de ensinamentos que nos podem orientar na nossa caminhada para que a gente possa evitar situações complicadas diante da lei de Deus, que é a lei de amor, a lei de caridade. Então, que nós possamos estar atentos, né, aos ensinamentos do Evangelho, para não nos chafurdarmos, né, no erro que podemos cometer se não tivermos a paciência, nem a humildade, nem a caridade de suportar quaisquer reveses ou ofensas de quem quer que seja, né? É complicado, é difícil. Nós ainda não conseguimos levar desaforo para casa, como se diz, né? A pessoa diz muitas vezes numa discussão, não, eu não levo desaforo para casa, né? Infeliz esse que diz isso, né? Porque realmente Jesus nos mostra que nós devemos perdoar. Essa questão de levar desaforo para casa, a gente não precisa revidar. Vamos perdoar, vamos ver naquele irmão, que é um irmão nosso, uma criatura
de pouca instrução, de pouco conhecimento. Como Jesus disse, perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem, é uma coisa que a gente pode refletir também sobre isso. Perdoar, porque quando alguém comete uma injustiça contra nós, ou contra quem quer que seja, nós devemos observar, devemos raciocinar que se aquele irmão está agindo dessa maneira, é porque ele não tem um conhecimento correto da lei de amor, da lei de Deus. Então, se nós já temos esse conhecimento, temos que fazer um esforço grande para dar o exemplo e não revidar. Procurar, como se diz, vamos levar desaforo para casa, não tem problema. O desaforo a gente leva para casa para jogar no lixo. O importante é não transgredir a lei do amor. O perdão, a caridade devem ser os objetivos de todos nós. Né? E aqui tem uma outra observação para, digamos assim, justificar a nossa fúria de duelista, que diz o seguinte: que irão pensar de mim, dizeis muitas vezes, se eu me recusar a reparar o que me é cobrado, ou se não exigir reparação de quem me ofendeu. Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que são iluminados pela luz do progresso intelectual e moral dirão que procedestes segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por uma palavra dita por um de vossos irmãos, muitas vezes impensadamente, ou até mesmo inofensiva, vosso orgulho se sente ferido e respondeis a ele de uma forma agressiva, e daí surge uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, indagai de vós se agistes como cristão. Então, isso é uma realidade. Que irão pensar de mim se eu me recusar a reparar o que é cobrado e se não exigir reparação? É o orgulho aqui falando mais alto, né? Quer dizer, quando há qualquer discussão, qualquer desavença, qualquer problema com qualquer um de nossos irmãos, enfim, nós vamos querer reparação, vamos querer a forra, vamos querer que a coisa seja resolvida ali. De preferência, vamos humilhar o nosso adversário, né? Já que ele nos maltratou, nos fez alguma coisa, então vamos procurar um jeito de resolver essas coisas a nosso favor e contra ele, né? Levando a ele a humilhação ou coisa assim. Quando Jesus nos mostra o inverso. Vamos nos humilhar, vamos nos humildar e não revidar qualquer tipo de agressão que seja feita contra nós. Né? Então, esse problema do orgulho é a coisa mais séria, mais perigosa que nós carregamos, né? Que irão pensar de mim, diremos, se eu não reagir. Então, vamos sempre nos lembrar de Jesus. Ele é o modelo, ele é a lição viva que nós temos que seguir para podermos avançar, evoluir, porque para chegar ao reino dos céus, usando aqui essas palavras, né? Para chegar ao reino dos céus, nós não podemos ter reações violentas, né? Nós temos que ter paciência, humildade, porque Deus só vai confiar alguma missão
séria, importante para quem quer que seja, se essa alma, se esse espírito tiver condições de lidar com esses problemas sem perder o juízo, né? Então, como é que Deus vai confiar uma missão àquele que se perde as estribeiras logo de cara, né? Me fez lembrar agora um episódio em que Jesus encarregou um de seus discípulos para ir na casa de uma criatura que estava em dificuldades, né? Eu me lembrei agora, mas não sei o nome dos personagens, né? Mas naturalmente vocês se lembrarão. Então Jesus mandou que esse discípulo fosse lá para ajudá-lo, né? O discípulo, ao chegar lá, ele viu que a família estava toda meio destrambelhada, né? O pai e a mãe destrambelhados, as filhas destrambelhadas, e ele não suportou e voltou para Jesus. Jesus perguntou: e aí, como é que foi a sua missão? Esse mestre, não pude fazer nada, o pai era isso, era aquilo, a mãe era aquilo outro, a filha também. Aí Jesus disse: meu filho, eu mandei você lá para ajudá-lo, não para julgá-lo. Então, que isso seja uma reflexão também para todos nós, né? Então, vamos continuar aqui. Mais adiante, tem mais uma lição interessante. Ele diz, é o item 15, o homem do mundo, o homem feliz, quer dizer, o homem que tem posses, né, que está com a vida ganha, né, que por uma palavra ofensiva, um motivo pouco importante, arrisca a vida que Deus lhe deu, arrisca a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus. Esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que, dominado pela cobiça, por uma necessidade qualquer, introduz-se em uma casa para lhe roubar o que deseja e mata aqueles que se opõem à sua deliberação. Então, aqui, este último quase sempre é um homem sem educação, que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista quase sempre pertence à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez. Então, aqui está falando, quer dizer, o duelista, ele mata, ele vai para o duelo por uma questão de uma ofensa, um motivo pouco importante, né? Ele vai arriscar a sua vida e a do seu adversário, né? Nós sabemos que a vida pertence a Deus. Nenhum de nós tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja, né? Mas ele está dizendo que o duelista é muito mais culpado do que aquele que mata, às vezes, por uma circunstância, como o caso aqui, o necessitado, o miserável, ignorante, né? Ele vai, assalta uma casa, aí a família, o pessoal lá descobre e reage, e ele acaba matando o pessoal. Ele é um criminoso, vai ter que pagar por isso, vai ter que responder por isso, mas a pena dele é mais atenuada do que o duelista, porque o duelista, ele vai, com certeza, ele vai com a finalidade de matar o seu adversário. E aquele miserável não, ele ia lá para roubar, por circunstâncias da vida, né? E por uma questão de azar acabou cometendo um crime. Mas, embora sendo um criminoso e tendo que pagar pelo seu crime, a pena dele é atenuada, na justiça de Deus ela é atenuada em relação ao duelista, né? Mais adiante, o item 16, também ele nos fala aqui, os duelos se tornaram cada vez mais raros e de tempos em tempos ainda se vêem alguns dolorosos exemplos, o número deles não tem comparação com o que ocorria antigamente, né? Então, os duelos chamados tradicionais, antigos, hoje em dia não existem
praticamente não existem, né? Mas existem os duelos verbais, né? Quer dizer, os duelos com arma já são muito difíceis, são raros, né? Mas os duelos verbais, esses existem com muita frequência, né? Então, as pessoas, ao se sentirem ofendidas, né? Agredidas, eles discutem, aliás, ofendidos, eles discutem e procuram brigar com palavras e procuram humilhar, enfim, alguma forma, alguma maneira de prejudicar o seu adversário, né? Então, esses duelos verbais são os duelos modernos, né? E para finalizar, nós vemos lá no final, ele nos diz o seguinte: atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que causa comoção. Outrora não se dava atenção a tal fato, né? O Espiritismo fará desaparecer os últimos vestígios do barbarismo, inspirando aos homens o espírito de caridade e de fraternidade, né? Então aqui está dizendo, atualmente a morte de uma pessoa causa comoção, né? Hoje nós temos um sentimento um pouquinho melhor, né? Antigamente não dava muita atenção. Os duelos, então, o pessoal assistia, aplaudia ou não aplaudia. A pessoa morria lá e a pessoa não dava muita importância. Achava-se isso uma coisa muito natural, né? Hoje em dia, não. Hoje já existe um pouco de sentimento um pouco melhor, né? As pessoas, quando vêem uma pessoa sofrendo ou uma pessoa morta, procuram, de alguma maneira, ajudar no que for possível, né? E, para fechar, nos fala sobre a nossa doutrina, né? O Espiritismo fará desaparecer os últimos vestígios do barbarismo, inspirando aos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Então, a nossa doutrina, nós espíritas, temos uma grande responsabilidade nessa questão de aprimoramento moral da humanidade, né? Ainda falta muita coisa, né? Ainda estamos um pouco distantes do ideal, mas a doutrina espírita está penetrando aos poucos no coração das pessoas e trazendo essa luz, esse esclarecimento, esse entendimento da lei de Deus, da lei de amor. Então, nós espíritas devemos nos esforçar para sermos exemplos, né? Temos uma grande responsabilidade nessa tarefa, né? Que Jesus nos ajude, nos fortaleça a nossa fé, para que nós possamos dar bons exemplos, né? E quando nós, às vezes, não conseguimos, né? Muitas vezes, infelizmente, nós não conseguimos, mas que após um momento de reflexão, a gente volte à nossa razão, peça perdão, ore e procure não repetir as bobagens que vem fazendo, né? Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça em nossa fé e que cada um de nós procure fazer o seu melhor. Que as bênçãos de Deus possam nos envolver hoje e sempre. Graças a Deus.